O Fluminense venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. É claro que a gente vai falar de Fluminense e Chapecoense aqui no canal do Leste. Primeiro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Uma ótima segunda-feira, mais uma semana começando. E uma semana muito importante porque tem jogo da Libertadores. Mas antes de falar mais sobre Fluminense e Chapecoense, a gente tem que falar da reviravolta do caso Hulk. Eu trouxe aqui a repercussão da declaração que ele deu no jogo anterior do Atlético Mineiro, falando que quando sairia, iria expor muitas situações. Enfim, na zona mista, o Hulk pesou demais um clima que já era por si só muito pesado. E aí já vem, acompanhado disso, informações de que ele poderia sair ainda antes mesmo, inclusive, do meio do ano, da próxima janela de transferências, e que o Fluminense seguia interessado na contratação do Hulk. Ontem, ele acabou sendo cortado no vestiário. A camisa do Hulk já estava pendurada lá para ele enfrentar o Flamengo e foi cortada do jogo repentinamente. Situação que lembrou muito a do Savarino, né? Quando estava negociando ali com o Fluminense, ia para o jogo, de repente foi cortado e o fim dessa história a gente viu no que deu. E agora, ao que tudo indica, parece que vai. Depois de uma novela que se arrastou por dias, meses, que ninguém aguentava mais e vocês reclamavam, porque a gente estava falando aqui, mas sempre tinha alguma novidade, sempre tinha alguma situação diferente, né? Houve muitas críticas naquele momento, porque o Fluminense parecia se arrastar atrás do Hulk. E isso emperrou e impossibilitou o clube de ir atrás de outros alvos no mercado. O sonho de conquistar um grande camisa 9, aos poucos foi se esvaindo, porque o Fluminense ficou esperando pelo Hulk, o tempo foi passando, a janela foi indo embora, no fim das contas a gente sonhou com o Buanga, acabou vindo o Castillo e o Hulk ficou no Atlético Mineiro. Isso me fez voltar aqui na mente, por algum tempo, todo esse processo dessa janela de transferência do Fluminense, que eu já falei aqui e vou repetir, foi, sem dúvida alguma, eu tô caminhando aí para 10 anos como repórter e setorista do Fluminense, com muito orgulho e felicidade. E posso cravar para vocês que foi a janela de transferências mais difícil que eu cobri. Pelas novelas, pelo vai e vem, pela dificuldade de conseguir informações, porque o clube cada vez mais fechado. Então a gente tem que trabalhar muito mais, e a gente trabalhou muito, inclusive eu viajando, entre aspas, de férias. Inclusive, essa informação do Hulk foi uma notícia exclusiva que eu publiquei aqui no canal do Leste, no Jornada, e fui voltar aqui no tempo para dar uma olhada para ver quando foi. Essa notícia, ela foi publicada, vou colocar na tela para vocês, no dia 23 de dezembro. Essa história foi tão maluca, eu estava apurando. No dia 23 foi o dia que eu viajo. Eu tinha uma viagem internacional para fazer à noite, e de dia eu estava apurando, gravando vídeo e trazendo informação sobre essa possível chegada do Hulk. Dia 23 de dezembro, às vésperas ali do Natal. O Fluminense tem interesse e abriu conversas para contratar o atacante Hulk do Atlético Mineiro. A partir daí, as coisas foram acontecendo. Logo depois sai a notícia do Arana, a negociação também se arrastou. A gente informou no jornal, o Gabriel Amaral trouxe a informação sobre o Arana logo no mesmo dia. E aí, enfim, a coisa foi quando a gente imaginava que poderia acontecer um acerto, talvez não rápido, mas, enfim, num tempo razoável. O tempo foi passando. E aí eu fui ver que lá no dia... Cadê? No dia 3 de janeiro, ou seja, já depois de Natal, Réveillon, mais ou menos ali 10, 11 dias depois, publico essa notícia aqui. Conversas entre Fluminense e o staff de Hulk avançaram nos últimos dias e a possibilidade de negociação cada vez mais forte. O atacante se reapresentou no Atlético, mas a situação com o Galo ainda não está definida. A diretoria tricolor já tem uma proposta para o jogador e aguarda o sinal verde para avançar. Depois, eu ainda atualizei logo na sequência, afirmando que o Fluminense recebeu um contato dos próprios... da Marisa Lígia, que é quem comanda a carreira do Hulk, uma advogada,
partiu do próprio staff do Hulk, um contato com o Fluminense antes ainda da semifinal da Copa do Brasil do ano passado, oferecendo o Hulk ao Fluminense. A história começa aí. E aí o Fluminense gosta da ideia, estrutura uma proposta, né? O Hulk acreditando que o Atlético fosse liberar, e no fim das contas o Fluminense já tinha tudo certo ali com o Hulk. A diretoria do Atlético dificultou a negociação porque começaram a pressionar, a torcida pressionou, deram para trás, teve reunião, parecia que ia, enfim, de uma vez por todas resolver a situação, porque a Marisa foi lá para Belo Horizonte para resolver a história, fizeram uma reunião e aí na última hora, os caras bateram o pé e resolveram não negociar o Hulk num acordo que já estava praticamente sacramentado naquele momento. Me lembro muito bem desse dia. A partir dali, houve, claro, uma insatisfação muito grande da diretoria do Fluminense pela postura, não do Paulo Braz, que é o diretor do Atlético Mineiro, que manteve ali a linha de raciocínio que ele era contra a saída do Hulk, sempre foi contra a saída do Hulk, mas os caras que comandam a SAF lá, Menin, Rafael Menin, enfim, porque os caras trataram uma coisa e depois deram para trás pela pressão, após a negociação ter vazado. Pois bem, só que o que eu sempre ouvi, até depois dessa história, quando o Matheus Montenegro vai lá, dá uma entrevista coletiva, né, no CT Carlos Castilho, e ele fala que a negociação pelo Hulk está encerrada, acabou, e no mesmo dia ele fala que a negociação do Savarino também está encerrada, e o Savarino está aqui no Fluminense hoje. Depois eu ouvi e falei, cara, olha só, fica ligado nessa história do Hulk, porque não acabou. No que depender do Fluminense, a proposta está de pé. Se os caras voltarem atrás, ela está mantida. O Fluminense quer muito o Hulk. O Hulk é um desejo, principalmente do diretor-geral Mário Bittencourt. Sempre foi e foi quem esteve de frente durante toda essa negociação. A partir do momento em que isso esfriou, o Fluminense teve que partir, porque viu que não ia dar negócio, teve que partir para outros alvos do mercado, aí veio mais desgaste, várias negociações, jogadores diferentes, expectativa alta por Boanga não vem e termina vindo um Castillo nas últimas horas da janela de transferências. Pois bem, agora o que mudou? Na verdade, o que já vinha acontecendo, o clima do Hulk com o comando da SAF do Atlético já era muito ruim, sempre foi muito ruim. Né? Eles meio que fizeram ali um remendo. E aí, com as declarações do Hulk, ultimamente, a situação ficou insustentável. E aí ele vai para o vestiário, porque se o Hulk entra em campo ontem pelo Atlético Mineiro, ele faria 13 jogos no Campeonato Brasileiro e não poderia se transferir para nenhum time. E o Kel Porê partiu dele também o pedido para não jogar esse jogo. Porque ele estava insistindo já há muito tempo, é muito evidente, muito claro que o Hulk queria deixar o Atlético e queria jogar no Fluminense. Na época eu falei isso, o Hulk quer vir para o Fluminense, mas os caras endureceram o negócio. E aí, enfim, chegou a esse ponto, fizeram lá um acordo, beleza, não vai para o jogo. Por quê? O Atlético não tinha tomado uma decisão. Houve uma reunião, mas sem uma decisão tomada pela diretoria do Atlético. Até o Paulo Brax, na coletiva, falou sobre isso. Vou colocar aqui na tela o que disse o diretor do Atlético Mineiro. Sobre o Hulk, fomos procurados ontem por um clube brasileiro. O staff do jogador conversou com esse clube brasileiro. Foi feita hoje, de tarde, uma reunião nossa com o staff do atleta e não houve uma decisão. Viemos para o jogo e aqui, no vestiário, horas antes do jogo, poucas horas antes do jogo, em consenso, em comum acordo entre as partes, quais partes? Atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. Assim que tivermos alguma decisão, assim que tivermos uma definição, não sei se será amanhã
ou depois, a gente volta e informa a todos. Ok? Muito obrigado. Vamos para a entrevista do... Essa foi a declaração do Paulo Brax. É claro que, assim, deu merda, né? Vamos lá. O vestiário do Atlético deu merda, o comum acordo vem depois de, óbvio, isso foi até Itatiaia que informou mais cedo também sobre essa questão da saída não, do corte dele do jogo e tal. E a advogada a Marisa Lígia disse que não foi um pedido do Hulk, não partiu dele, foi um comum acordo. Claro que foi um comum acordo depois do staff do Hulk ter voltado a negociar com o Fluminense procura o Atlético, enfim, e aí a coisa descamba para isso, porque se fosse uma vontade do Atlético, já teria feito o corte antes. Pois bem, o acordo veio depois. Mas, enfim, não é a parte mais importante dessa história. A questão é que essa decisão ela deve ser tomada ainda hoje, ou no mais tardar amanhã. O Fluminense não quer mais que isso se estenda, porque já houve muito desgaste com essa situação. E aí eu vou trazer para vocês aqui o lado do Fluminense. O que o Fluminense pensa sobre o Hulk? Primeiro, assim, eu já falei sobre o desejo pessoal de Mário Bittencourt. Que aí eu não sei se Matheus Montenegro, o presidente, nutre a mesma paixão pelo Hulk. Isso eu não sei dizer. Mas a outra paixão que eu digo é desejo de tê-lo e de achar que ele é importante para esse grupo. O que eu ouvi na época permanece para agora. A chegada do Hulk, ela é para, além das questões técnicas que hoje são discutíveis, é um cara que chegaria para ocupar um espaço de liderança que está vago desde a saída do Thiago Silva, que já teve Felipe Melo, Marcelo também pela história, mas hoje o Fluminense carece de uma figura como essa. E o Hulk poderia assumir esse papel. De trazer novamente uma mentalidade vencedora, mesmo aos 40 anos, um cara que tem toda uma carreira nas costas e que chegaria para novamente dar um choque de realidade em relação à mentalidade e fazer o time amadurecer. Ter um cara, ter uma liderança que vai falar dentro e fora de campo. É um dos pontos principais dessa contratação. As condições serão as mesmas? Não sei. O Fluminense ia oferecer ali um contrato de 2 anos para o Hulk, mas agora, enfim, diante dessa situação, o salário dele é muito alto, é exorbitante. Não sei o quanto o Fluminense vai pagar de salário para o Hulk. Eu sei que talvez algumas condições mudem, mas não deve ser nada muito diferente daquilo que tinha sido proposto antes. A questão é que agora ele está numa situação em que o Atlético não tem como exigir mais pagamento, multa, não tem esse negócio mais. Ou libera ou libera. Bom, tudo é possível no futebol. Mas aí o Fluminense, na época, chegou a cogitar, pagar pelo Hulk. Coisa que antes não cogitava. O negócio a pressão foi tão grande que no fim das contas o Fluminense já estava aceitando pagar. E nem assim teve negócio. Então agora imagino eu, o Hulk deve receber ali alguma coisa de luvas, salário, mas não o salário que ele recebe do Atlético. Mas isso é coisa para a gente apurar e descobrir depois. Questões técnicas. Vamos lá, o Hulk, vou até colocar o site do Gol na tela. Lá atrás a gente já tinha falado sobre isso. Ele faz anos espetaculares em 21, 22, 36 gols, 13 jogos, 29 gols, 13 jogos, 13 assistências, 29 gols, 5 assistências. 2023, 30 gols, 14 assistências. A gente está falando de 45 participações em 59 jogos. 24. Ainda assim, o número já começa a cair bastante. Mas ainda assim, a gente está falando aqui de mais de 30 participações em gol em 53 partidas. O ano realmente muito ruim do Hulk, muito abaixo em comparação ao que ele já fez pelo Atlético, é o de 25. Que os números mascaram um pouco ali, ainda assim você vai somar 29 participações em gol. Não é um número desprezível, mas demonstra um declínio. Você observa que os números vão caindo conforme o tempo vai passando, que é reflexo também da idade, é inegável isso, né? Mas esse ano de 25 é muito ruim, porque em jogos decisivos o Hulk vai mal, ele vem na Sul-Americana, tem um peso muito grande. Em jogos-chave,
o Hulk acabou indo muito mal. Isso ficou muito marcado nessa temporada. Tá? Para além disso, tem uma questão que é a questão física, que não tem como, é inerente, não há muito debate. A tendência é você ter uma queda. Esse ano os números são horríveis, fracos até aqui. Vamos lá, né? 5 gols, 3 assistências em 22 jogos. E aí tem a questão que no passado eu também levantei. Esse time do Atlético é uma bagunça desde, sei lá, muito tempo. E aí o Hulk é vítima ou ele é um fator que contribui para isso. Esse ano, por exemplo, olha que é o Atlético. Mas o Hulk, ele é realmente uma vítima de um time fraco, de um time que não consegue encaixar? Ou ele também é um dos responsáveis por isso? Entende a questão? Eu acho que o Hulk pode agregar em muita coisa. Mas houve um desgaste muito grande e, para mim, perdeu um timing dessa parada. Perde muito timing. O Fluminense contratou 2 jogadores para fazer a função com características diferentes, claro. E aí o Hulk pode chegar, ele pode jogar com o próprio Castillo, eventualmente, saindo mais da área, ele pode jogar com o John Kennedy, flutuando mais, e com isso um dos pontas pode perder posição. Tem uma série de questões aí, mas a gente não vai conseguir fugir do debate custo-benefício. Vale a pena, pelo que o Fluminense vai pagar, por ser um jogador que vai chegar para ser titular, e aí, jogando bem ou mal, ele vai acabar tendo muito mais, né, chances, oportunidades, mesmo se não estiver bem, pelo nome, por ser contratação de peso. Enfim, para mim a visão é uma coisa que vocês vão dizer aí com o tempo, mas tem a sensação de que a percepção hoje do torcedor em relação ao Hulk é muito diferente do que naquela época. Por mais que tivesse um debate, uma discussão naquele momento, eu acho que a aceitação ainda era relativamente alta. Agora eu já não sei. Com tudo isso que aconteceu, com uma temporada dele que não é boa, eu sinceramente, tecnicamente, não é um negócio que hoje me atrai muito. Não é um jogador que eu acho que vai conseguir desempenhar, apresentar números que ele apresentou lá atrás. Pelo aspecto de liderança, acho sim que ele pode agregar, em muitos sentidos. Apesar de que num time mais encaixado, se estiver bem, eu acho que o rendimento dele também vai aumentar. Mas é um cara que vai chegar e vai ter um impacto no vestiário. Positivo, negativo, só o tempo vai dizer. Mas o Fluminense insistiu e sempre insistiu e nunca desistiu de Hulk. Agora, se esse negócio for realmente concretizado, a gente vai ter que debater se o Fluminense está realmente indo por um caminho certo ou não. Hoje, eu realmente, tecnicamente, não é um negócio, não é uma contratação que eu faria hoje, mas pelo aspecto de liderança, de emocional, de vestiário, acho que é um cara. Isso para mim é claro, é evidente. O Fluminense precisa. O Fluminense não tem hoje essa liderança. Realmente não tem. Falta muito. Então, talvez vai ter um ganho de um lado, perda do outro. Só o tempo vai dizer se é uma decisão acertada ou não. E é claro, a gente fala muito disso aí ao longo do dia ainda, tá? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário. A gente vai, né, falar muito sobre o jogo de ontem e certamente mais novidades e a lesão de Martinelli, que também teremos informação hoje. Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto. Deixa aí seu comentário e não esquece de deixar seu like, tá? É muito importante. Valeu!